Bom dia a todos, na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, livramentos, proteção. Então a nossa palavra é de gratidão ao Senhor. Neste momento eu irei fazer uma leitura aqui na palavra de Deus, que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É uma palavra gloriosa, uma promessa maravilhosa para o povo que tem essa esperança, que espera em Deus. Então, é maravilhoso saber que, hoje vivemos uma vida tão difícil, cheia de tantas dificuldades, tantos problemas, e nessa nova terra será totalmente diferente. Viver vida eterna e juntamente com Deus para sempre. Então, é promessa maravilhosa, gloriosa para os nossos corações. E neste momento iremos fazer uma oração, né? Convido a todos que possam estar orando. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças pelo teu grande amor, pela tua bondade, por tudo, Senhor, que tem feito nas nossas vidas, pela tua proteção, pelos livramentos, porque tu tens sido com o teu povo, tem guardado, protegido, não tem deixado faltar tudo que nós necessitamos. O Senhor tem preparado para o teu povo. E quero te pedir, meu Deus, a tua bênção sobre cada um que também neste momento está participando desse culto. Receba a tua bênção, a tua proteção e fica conosco sempre. É o que te peço, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora iremos ouvir os louvores e em seguida a mensagem da palavra de Deus.
Paz do Senhor a todos. Vamos, como todos sabem, estamos vivendo um momento de crise nacional, onde muitos perderam o emprego, muitos estão passando algumas necessidades nesse momento de privação, mas a Igreja Unida, a Convenção Paulistana também, juntamente com as outras convenções, tem se unido nesta campanha Promessa Solidária, e nós agradecemos a cada um de vocês que tem participado, doando, se esforçando e colaborando conosco para essa campanha ser um sucesso. E até aqui tem sido uma bênção para a glória do Senhor. Temos atendido muitos necessitados, mas contamos ainda com a tua ajuda. Continue participando, continue colaborando conosco. A campanha ela vai ainda mais além e contamos com a tua colaboração, que até aqui tem sido uma bênção. Louvamos a Deus por a tua vida, que o Senhor tem concedido essa graça de você poder ajudar. Então continue se esforçando, continue colaborando conosco para alcançar mais vidas, que muitas sejam atendidas, não somente da nossa igreja, da nossa convenção, mas outros familiares, mas seu vizinho também pode estar necessitado. Então que nós possamos ajudar. Desde já agradecemos a cada pastor, a cada irmãos e irmãs da igreja que tem colaborado conosco. Que Deus continue abençoando você, para que possamos atender mais e mais famílias. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Irmãos, estou aqui para testemunhar o quanto Deus é fiel à sua palavra e às suas promessas. Eu passei por uma grande tribulação financeira, onde tudo saiu fora do lugar, mas em momento algum passou pela minha cabeça de eu deixar de ser fiel ao meu Senhor nos dízimos das ofertas, porque eu sabia que Deus, no tempo certo, no momento certo, Ele faria tudo voltar ao normal, como assim o fez. Deus, no momento certo, Ele me abençoou eu grandemente. Por isso sou grato a Deus, porque Deus é fiel. Durante esse período de tribulação, irmãos, Deus supriu todas as minhas necessidades. Por isso sou grato a esse Deus maravilhoso. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo.
porque eu te amei. Na cruz pesada carreguei, porque eu te amei. A morte eu também enfrentei, porque eu te amei. Mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo. Porque eu te amei, na cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, na cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Obrigado por essa dádiva. Quero agradecer aqui a vocês da IAP Capão Redondo, ao pastor da igreja, toda essa equipe técnica que tem trabalhado para levar até você, irmão, amigo, a palavra do Senhor Jesus, para tirar desse momento, fazer desse momento aqui um momento de adoração, mesmo que virtualmente. Mas a palavra do Senhor, ela é espiritual. A vida da igreja é uma vida espiritual. Então, eu quero fazer uma reflexão da palavra do Senhor contigo, com vocês que estão aí do outro lado, para que nós pensamos no momento que vivemos, fazemos essa associação do Evangelho e das palavras de Jesus, e nós vamos falar um pouquinho aqui de prudência dos últimos dias. Prudência. Como que estamos sendo, como que estamos vivendo, o que a Bíblia nos ensina. Então é um trecho da palavra do Senhor, a parábola que Jesus contou, é uma história, é um conto que Jesus usava muito esses contos para ensinar os seus discípulos.
Então eu quero, no nome do Senhor Jesus, fazer desse momento aqui um momento de reflexão bíblica contigo, irmãos. No Evangelho de Mateus, o Evangelho é de Jesus, escrito por Mateus, inspirado pelo Espírito Santo. Mateus narrou essa história desse acontecimento que Jesus contou, e a palavra diz assim para nós, no nome de Jesus. Mateus 25. Então o reino dos céus, ele será como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as suas lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão, comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E aí o texto diz: portanto vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da sua volta. Irmãos, olha só, esse texto é um texto que nos ensina muito, é um texto que nos faz refletir um pouquinho sobre esses dias atuais que nós estamos vivendo. Jesus usou essa mensagem, essa história, para falar com seus discípulos, para orientá-los quanto à vigilância, quanto à prudência do cristão, do discípulo de Jesus, daquele que segue a Jesus. E eu quero fazer desse momento aqui um momento de reflexão contigo. Então vamos fazer um pouquinho aqui desse resumo dessa parábola. Quando Jesus conta essa história das 10 virgens, elas estavam esperando o noivo e sabemos que 5 delas eram prudentes e 5 delas são insensatas ou imprudentes. E essas prudentes levaram consigo um óleo, um azeite, para que mantenham-se as lamparinas acesas. Nós aí sabemos na história que muito no passado, ou um pouco no passado, as pessoas usavam as lamparinas. Então tinha lá o azeite, o óleo ou a manteiga que mantinham essas lamparinas, o pavio ali molhado, e mantinham-se acesa por algumas horas. Essas virgens, essas moças, elas estavam para uma grande festa e algumas delas, as 5, não levaram óleo suficiente, lembrando ou pensando que o noivo poderia tardar. O que acontece? Como que nós podemos aprender sobre essa história que Jesus contou para os discípulos? O que nós podemos tirar de reflexão para esses dias que nós estamos passando? São dias tão difíceis, dias de mortes, dias de doenças, dia de muita insegurança e incerteza. Essa história, ela nos faz pensar sobre a nossa vida cristã, sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós temos colocado como prioridade para as nossas vidas e o nosso zelo na nossa vida espiritual. Jesus estava sentado lá no Monte das Oliveiras quando ele falou isso para os seus discípulos, e ele estava levando essa parábola, essa história, fazendo comparação dos últimos dias da terra, dos últimos dias quando anunciava ou esperavam a volta do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para essa parábola, nós olhamos que ela traz uma mensagem de alerta para nós cristãos, para nós discípulos de Jesus,
Para você que talvez ainda não se rendeu a Cristo e tem prorrogado um tempinho para tomar uma decisão de ser um discípulo e seguir a Jesus, então essa história ela nos traz bastante reflexão quanto a isso, e eu quero falar com vocês. No passado, os historiadores contam que os casamentos judaicos, em ocasiões, naquela época, existia um ritual de casamento, e esse ritual era interessante, que era uma festa muito grandiosa, com muita música, com muita festividade, muita alegria. E o que acontecia é que, diante de tudo isso, tinham as lâmpadas acesas, e a noiva, que esperava pelo noivo, ela trazia 10 virgens com ela, que eram as suas melhores amigas, e esperava para que a chegada do noivo, que vinha de algum lugar muito longe, para iniciar-se o casamento. Acontece que essas noivas eram convidadas, essas virgens eram convidadas pela noiva para a espera do noivo nesse momento de grande festa. Quando a Bíblia diz 5 noivas prudentes, 5 virgens prudentes, essas virgens elas levavam consigo um estoque de óleo para que essas lamparinas mantivessem acesa. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá em Êxodo 27, nós sabemos que a orientação de Deus através de Moisés naquela geração, é para que produzissem-se o azeite, para que esse azeite fosse um azeite onde as pessoas teriam ali a iluminação, né, das suas lamparinas. Quando nós olhamos para as mulheres carregando esse estoque de óleo, nós sabemos que Jesus fez uma comparação para os últimos dias, e quando olhamos para os últimos dias, nós podemos comparar esse estoque com o estoque de boas obras, com o estoque de sinceridade, com o estoque de verdade, com o estoque de prudência, com o estoque de boas práticas, de boas obras, para vivermos esses últimos dias, irmãos. Quando nós olhamos para a prudência dessas 10 virgens, nós olhamos que esse estoque, essa reserva que elas levou, é a reserva do cristão viver na unção do Espírito Santo, saber que Deus conduz o seu povo, saber que Deus cuida do seu povo e espera que o seu povo seja um povo zeloso. Então nós olhamos para essa reflexão e olhamos que essas 5 virgens prudentes, elas levavam consigo um estoque de azeite para manter as suas lamparinas acesas. Elas estavam preparadas, aguardando a vinda do noivo. Pelo contrário, as insensatas, ela nos faz nos pensar que essas virgens, elas também estavam convidadas para a festa. Só que elas foram insensatas. Elas podem ser comparadas hoje com uma vida religiosa sem devoção, uma vida daquelas pessoas que estão no meio da igreja, daquelas pessoas que têm a sua vida com Deus, de um modo prático, mas sem uma devoção íntima, sem uma vida íntima com Deus. Quando nós olhamos para essas virgens insensatas, nós olhamos que elas também estavam para a festa, esperando o noivo, mas só que elas não teve nenhum zelo, e elas achavam que a sua vida, que as suas práticas, que o seu trabalho, que o seu ativismo religioso fizeram com que elas fossem convidadas para a festa, mas elas não tinham preparo para essa festa. Nos faz pensar na nossa vida diária aqui, como que nós devemos praticar, como que nós devemos buscar a nossa vida diante de Deus. Essas virgens insensatas, elas dedicavam o seu tempo para guardar aí a sua vida, mas dentro de uma prática religiosa e não de uma vida íntima com Deus. Elas fazem nos pensar que, diferentemente das virgens prudentes, que reconheciam que eram incapazes ali o seu azeite era incapaz de durar muito tempo, mas elas se prepararam para esperar, para guardar um pouco mais do seu estoque. As insensatas não, elas levavam uma vida dissoluta, uma vida religiosa, uma vida de uma espera do óleo, de uma espera do noivo, mas que o seu óleo
era um pouco mais insuficiente, mas elas já estavam convidadas, elas já estavam dentro. Quando nós olhamos para essa vida, nós vemos a graça de Deus. Muitos banalizam a graça do Senhor, irmãos. Muitos vivem nesses dias achando que já estão salvos, que já foi convidado, mas não tem uma vida devota, uma vida de santidade, uma procura íntima com Deus, uma vida na unção do Espírito. Quando nós olhamos a comparação dessas virgens, nós olhamos e refletimos a prática que nós temos que ter diante do nosso Senhor. Quando o noivo chega, na parábola, Jesus ele faz uma descrição da profecia dos últimos dias. Ele faz uma descrição dos últimos acontecimentos, mas ele também faz uma descrição da situação espiritual da igreja. E nós olhamos hoje e temos que refletir na situação espiritual da que nós vivemos, porque nós precisamos de ter uma vida íntima com Deus. Olha só que interessante, o noivo, na parábola, diz que o noivo chegou à meia-noite. Olha, chegou o noivo. O noivo chegou num momento inesperado. O noivo chegou num momento que ninguém o aguardava. Mas aquelas virgens que tinham o seu estoque de óleo, elas estavam preparadas para manter as suas lâmpadas acesas para entrar para a festa. Já as insensatas, elas estavam com um estoque pouco, um estoque que logo haveria de acabar, que o único azeite é aquele que restava lá na vasilha, na lamparina. Então, quando Jesus faz essa comparação com a vinda do noivo, essa história que relatou a vinda do noivo, nos faz também entender que o noivo virá, mas ele pode pegar aqueles desapercebidos, desprevenidos. Se o cristão não estiver esperando a chegada do noivo, logo ele ficará, logo ele cairá da fé, logo ele entrará por uma desilusão, porque ele não está esperando, ele não está conservando uma vida espiritual, uma vida santa. E quando nós olhamos que Jesus declarava que a volta poderia ser a qualquer momento, e um momento que de repente a humildade das pessoas não estivesse sendo a prática, Jesus voltará no momento onde o mundo estará vivendo depravação total. Jesus voltará no momento da imoralidade total. As pessoas já não têm mais um temor devido à palavra de Deus. As pessoas já não têm mais esperança na palavra. Muitos já desistiram da fé, muitos deixaram da vida cristã, muitos nesse momento também de pandemia têm afastado da sua vida, da sua devoção religiosa, a sua vida, a sua prática da fé, a sua oração diária, a sua vida com a família, o prazer de viver na palavra, porque muitos acham que a vida espiritual é só dentro do templo, e essas pessoas, a tendência delas é esmorecer na fé. Mas o Senhor Jesus nos traz essa reflexão dessa palavra, que o mundo pode entrar numa depravação total, numa escuridão total. Só que aquele que reserva a sua lâmpada acesa e tem em sua vida um estoque da vida espiritual, da humildade, sabendo que nós não somos capazes de salvar nós mesmos, nós sabendo que nós não podemos trazer a salvação para nós mesmos, mas o noivo virá e ele pode trazer, e ele espera que nós estejamos diligentes. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos saber que nós precisamos de prudência, de vigilância. Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor. A parábola nos traz essa alerta, e Jesus nos alertou sobre essa necessidade, dessa vigilância. Ele pede para não deixarmos de amar. O próprio Jesus vai falar no capítulo 24 aqui que o amor de muitos esfriariam. Mas Jesus aguarda, eles esperam que nós vivemos um amor maior, uma unidade maior, um zelo maior. Jesus espera que essa santidade nos leva a também transmitir a mensagem do Evangelho, ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus é viver por seu mestre, onde muitos nessa geração têm trocado a vida espiritual, têm desanimado na sua vida espiritual por uma mera religiosidade vazia.
Mas quando nós olhamos para Jesus e os seus ensinamentos como discípulos seus, nós olhamos para uma necessidade da igreja viver um evangelho pleno. Nós olhamos para a necessidade da igreja viver uma santificação plena. Os discípulos só entenderam o chamado do seu mestre quando eles se esvaziaram de si mesmo. E o Espírito Santo que habitou neles fez com que eles levassem a sua vida com vigor espiritual, entregassem a sua vida por completo. E nós sabemos que muitos morreram de maneira trágica. E nesses dias, parece que a cristandade, parece que quando nós olhamos aí para os cristãos de hoje em dia, eles não estão preparados para abandonar a sua vida, os seus desejos pessoais. E aí, quando nós olhamos para essa prudência necessária para os nossos dias, se nós não esvaziarmos do nosso eu, para que o Senhor habite, a unção do Espírito Santo habite em nós vamos ser igual às virgens insensatas que não estavam preparadas para a chegada do noivo. Nós olhamos e precisamos refletir sobre essa palavra. Quando Jesus diz que o aumento da maldade, o amor de muitos esfriariam, mas ele também diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, igreja, você e eu, que estou aqui com a palavra agora, nós precisamos viver e aplicar em nossa vida a perseverança. A perseverança vem da justiça divina, vem da condução do Espírito Santo, um ânimo novo para cada cristão. As virgens insensatas perceberam que o seu óleo havia acabado e o noivo estava prestes a chegar, irmãos. Elas ficaram desesperadas. As suas lâmpadas haviam se apagado. Elas pediram um pouco de óleo para as outras, mas as outras não puderam dar. As outras não puderam acrescentar nada, elas não conseguiram. As virgens insensatas não puderam usar os óleos das prudentes. Como eu não posso ter a minha vida, usar a sua santidade, você não pode usar a santidade de outro, o zelo de outro, o estoque de boas obras de outros. É necessário que nós também praticamos boas obras por nós mesmos, tomamos uma decisão por Jesus. A salvação, ela é individual, então cada um de nós deverá prestar conta diante do Senhor Jesus, e Ele está voltando, Ele voltará para buscar a sua igreja, uma igreja prudente, uma igreja que espera a sua vinda, mesmo em trevas, mesmo no momento de escuridão, mesmo à meia-noite. Sabemos que isso é um ato simbólico que Jesus falou, mas é no momento inesperado. O Jesus está voltando. Como que nós temos sido e como que nós temos vivido esperando pelo noivo? É necessário a gente dar essa resposta para a nossa vida diária, conservar a nossa obediência a Deus, manter o caminho iluminado, irmãos. É conosco. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos saber que essa parábola que Jesus usou, ele traz uma reflexão pessoal de como nós estamos aplicando em nossa vida. Eu quero aqui, irmãos, nesse momento oportuno com vocês, fechar esse momento da palavra, dizer para você, irmão, irmã, é o momento de nós conservarmos o nosso estoque de uma vida espiritual saudável. É o momento de nós olharmos para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, buscarmos a santidade, a vida íntima, uma devoção diária na nossa família. É o momento de nós nos posicionarmos como discípulos de Jesus que aguarda a sua volta. É o momento de mudarmos a situação, é o momento de alencarmos a nossa vida, uma vida sadia. Discípulo de Jesus espera o seu mestre. Um discípulo jamais abandona o seu mestre. Um discípulo precisa esperar e viver pelo seu mestre. O Senhor Jesus deu-nos ensinamentos e é necessário nesse momento aplicar isso em nossa vida diária. Eu quero orar aqui com você, para que você, irmão, amigo, se você ainda não se decidiu por Cristo, pelo Evangelho, por render ao Senhor Jesus e a sua salvação, saiba que Jesus morreu por você. É o momento de nós sabermos que essa dádiva abundante que o Senhor Jesus tem para nós, Ele espera com que nós sejamos obedientes dessa geração e preparamos para a sua vinda. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, obrigado
por essa igreja, obrigado pela vida do pastor, da sua equipe de trabalho, cada irmão, cada irmã, Senhor Jesus, que tem guardado a sua fé, que nesse momento tão difícil que nós vivemos, Senhor, tem reservado a sua vida para viver, esperando, Senhor Deus, a sua volta. Senhor, nos ajude a ser prudentes, a ser como aquelas noivas, aquelas virgens, Pai, da história contada pelo Senhor Jesus, que guardaram o seu estoque, esperando, Senhor, esperando o momento da sua vinda. Nos reserve, Senhor, um momento para guardarmos a nossa santificação, a nossa vida, e que possamos crescer cada dia mais esperando a sua volta. Pai, no nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo. Amém. Obrigado aí, equipe, obrigado, pastor, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Fiquem sempre na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por a palavra maravilhosa que Ele nos proporcionou. Agradecemos a Deus por a vida de cada um dos envolvidos para que este culto acontecesse. Louvo a Deus pela tua vida aí no seu lar. E eu peço que o Senhor continue agindo, abençoando, cuidando de você. Nós vamos nos despedir para a glória de Deus e com a certeza que nos encontraremos num tempo breve, na presença do Deus vivo, juntamente, Senhor Deus, cada um de nós, ali glorificando e exaltando o nome do Senhor, unicamente, fisicamente, para a glória e louvor do Deus vivo. Em nome de Jesus, curva a vossa fonte, vamos nos despedir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso amado Pai, a unção e as consolações do Espírito Santo, esteja e permaneça com cada um de vós, hoje para todo sempre. Amém, Jesus.